Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar as frações. Mas primeiro, para eu entender fração, eu preciso lembrar que fração nada mais é do que uma divisão. É a forma como a gente, se expressa da nossa divisão, a gente chama de fração. E existem algumas representatividades, que elas podem vir de qualquer uma dessas formas escritas aqui. Lembrando que quem fica na parte de cima, a gente chama de numerador, quem fica na parte de baixo, a gente chama de denominador. E dentro disso, a gente vai ter as operações. Quais operações? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, que são algumas operações que podem estar aparecendo. Olha aqui esse exemplo. Eu tenho 2 terços mais 10 terços mais 6 terços. Observem que quando o denominador for igual, a gente vai repetir o denominador e somar o numerador, tá? Então, a gente só pode fazer esse tipo de processo quando o denominador for igual. 10 mais 2, 12. 12 mais 6 resulta no 18. Olha aqui, tem 18 na tabuada do 3? Que será? Será que tem? Tempinho aí para pensar. 18 na tabuada do 3. Se vocês lembrarem, vai resultar no 6, tá? 18 dividido por 3 é 6. Olha esse outro aqui. Agora apareceu uma soma e uma subtração. Observem que os denominadores continuam o quê? Iguais. Então, a gente pode repetir o denominador e fazer o que se pede no numerador. 11 mais 8 vai dar 19. 19 menos 12. Quanto que dá? Ou 12 para chegar no 19. Isso vai resultar em quanto? Se vocês fizerem, vocês vão verificar que vai dar 7. Então, esse aqui seria meu resultado final. E agora, eu tenho aqui a operação da multiplicação. O que que é a multiplicação? A gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, o de cima com de cima, o de baixo com de baixo. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 9, 45. Terminamos aqui essa parte bem básica das operações com frações. E quando ele se apresentar com denominadores diferentes, ele se apresentar com 3 ou com 4. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem outros vídeos na internet que ensinam uns macetinhos, método de borboletinha, girafinha, ai Jesus do céu. Só que esses métodos não dá para todos os denominadores. Então, existem alguns casos específicos que dá certo, mas não para todos, tá? Então, o método mais certo, mais correto para se fazer é o MMC dos nossos denominadores, o 3 e o 4, certo? O que a gente pode fazer? Eu posso dividir por 2. Isso aqui a gente chama de MMC, mínimo múltiplo comum. 3 não dá para dividir por 2, a gente repete. 4 dividido por 2, 2. Ó, novamente repito o 2. 2 dividido por 2, 1. E agora a gente coloca o 3. 3 dividido por 3, 1 e 1. Quem ficou aqui, que essa aqui a gente chama de decomposição, tá? Dos nossos denominadores. E esses números que vêm aqui são os números primos, ok? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC aqui vai resultar no 12. E o que a gente faz? Vai dividir e multiplicar. Dividir e multiplicar. 12 dividido por 3, se vocês lembrarem que 12 na tabuada do 3 é 4. 4 vezes 2, 8. Sinal que tá aqui, positivo. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15, certo? E agora, o que a gente vai fazer? O denominador é comum, então a gente vai repetir aqui o 12. E vai somar quem tem em cima. 15 mais 8 vai resultar no 23. E aqui seria o meu resultado final.
É difícil? Não, porém a gente precisa ver o que está se pedindo no nosso exercício. Olha aqui, agora a gente tem aqui, ó, 10 terços mais 2 quintos. Aqueles métodos de borboletinha, ele vai funcionar quando os denominadores forem números primos. Porque se eles não são números primos, ele não funciona muito bem, tá? Mas a gente precisa... Não vamos fazer esse tipo de método, porque eu não acho que é um método que é 100% eficaz, e o método que eu acho que é 100% eficaz é quando a gente faz MMC do 3 e do 5, que é os nossos denominadores. Lembrando que aqui a gente põe quem? Os números, né, divisíveis, né, os divisíveis não, perdão, os números primos. Então, a gente vai por aqui começar pelo 3, sempre começa pelo menor. 3 dividido por 3, 1. O 5 eu vou repetir. O 5 tá aqui, 5 dividido por 5 dá 1. 3 vezes 5, 15. Então, aqui a gente vai pôr o 15. E, novamente, aquele mesmo processo, divide e multiplica. 15 dividido por 3, 15 na tabuada do 3, dá 5. 5 vezes 10, 50. Sinal que tá lá, positivo. 15 dividido por 3, 15 dividido por 5, olha, já dei a resposta, né? 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. E agora a gente soma. 50 mais 6, 56, tá? Então, aqui a gente poderia acabar o nosso cálculo. Claro que se você conseguir simplificar, verifica se ambos estão na mesma tabuada, se eles têm números comuns, e vai fazendo a simplificação e deixando na forma mais simples. Mas nesse caso aqui, como a gente só está resolvendo as operações, termina aqui o nosso cálculo, certo? E, além de tudo, pode apresentar assim, ó, fração, divisão, fração. O que a gente vai fazer? Esse aqui é o nosso primeiro termo, então a gente repete o primeiro termo. A divisão vai virar uma multiplicação. E isso aqui a gente inverte. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, tá? Ou seja, primeiro repete-se o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo termo. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Quando a gente tiver fração, divisão e fração. E como isso aqui virou multiplicação, a gente faz de cima com de cima, de baixo com o de baixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. E aqui está o nosso resultado final. Beleza? Isso aqui é a parte básica, né, das operações de fração. Então, o vídeo de hoje era isso, beleza? Fiquem bem, se cuidem, beijos e abraços, valeu!